4 do desafio Desacelera. Hoje vamos falar sobre como vencer o despertador. E durante esses 21 dias do desafio gratuito, nós meditaremos aí diariamente pela manhã, das 7 às 7h30. E depois a gente vai fazer uma reflexão para, enfim, trazer ferramentas práticas também, para a gente poder construir um ritual da manhã que nos reenergize, reconecte, que nos fortaleça. Bom dia! Vou esperar o pessoal ir chegando. Eu vou fixar aqui um comentário. Me digam se vocês me escutam bem. Se me veem bem também. Como que tá a música? Estão me dizendo. Então, se você se sente, né? Você sente que você precisa se reenergizar mais, reconectar mais, que você gostaria de ter mais propósito no seu dia, né? Tenho certeza que esse desafio gratuito ele vai te ajudar muito, né? Ao final, você vai sentir que esse ritual da manhã ele vai te fortalecer demais, né? Então, se você conhece alguém também que, enfim, pode se beneficiar com essas meditações diárias, que precisa desse ritual da manhã, se você conhece alguém que você acha que se beneficiaria com esse desafio gratuito dos 21 dias, compartilhe esse vídeo. Bom dia! Compartilhe o vídeo, tenho certeza que, enfim, quanto mais pessoas esse conteúdo gratuito puder chegar, melhor. Bom dia, Bia! Então vamos começar, né? Gostaria de falar que esse desafio, ele é parte da jornada Reconectando, que é uma trilha aí crescente em busca da sua reconexão. A ideia é que a gente comece com esse desafio de 21 dias, que é a parte gratuita. E para quem tiver interesse de continuar, a gente tem a mentoria em grupo, que é a mentoria Mapa dos Sonhos, em que a gente manifesta mesmo nossos sonhos, nossos desejos, né, para esse ano de 2022 também. E depois a gente segue com a mentoria individual Reconectando, que seria quando a gente coloca tudo isso em prática, né? Tudo que a gente manifestou, tudo que a gente, enfim, manifestou no Mapa dos Sonhos, a gente materializa. Então a gente sempre começa, durante esse desafio de 21 dias, com uma meditação, né? Vai durar em torno de uns 10, 15 minutos. E depois a gente segue com a reflexão. E hoje a gente vai falar como vencer o despertador. E a ideia é que a nossa própria meditação ajude a gente a refletir, né? A gente vai fazer uma visualização hoje também. Então já vai sentando numa posição que seja confortável, que você sinta o seu corpo relaxado, que de preferência você deixe a sua coluna bem alinhada, bem reta, como se um fio te puxasse lá para cima, de uma forma leve, não rígida. E vai sentindo o seu corpo relaxar. Vai fechando os seus olhos. Vai percebendo o ambiente à sua volta. Vai ouvindo os sons à sua volta. O barulho urbano. Os passarinhos. Vai relaxando todo o seu corpo. Percebe como que tá o seu corpo hoje, se tem algum ponto de tensão. E vai intencionando de relaxar. Percebe os seus pensamentos e as suas emoções, como estão agora pela manhã. Se você vem carregando alguma coisa de ontem, que ainda está no seu campo, ainda está nos seus pensamentos. Percebe alguma ansiedade, angústia ou preocupação que você tem para começar o dia de hoje. Vai começando a prestar atenção na sua respiração. Percebe se ela está agitada, se ela está lenta. Inspira profundamente pelo nariz. Solta pela boca.
Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Continua respirando naturalmente, sem controlar a sua respiração. Vai sentindo o ar que entra, o ar que sai. Deixa que ela aconteça sem esforço. Agora eu quero que você se imagine deitado na cama, deitada na cama, pronto para dormir, com as luzes apagadas. E agora você começa a imaginar como que foi o seu dia, desde o momento que você acordou. Então quero que você tente lembrar como que foi o seu dia de ontem. Tenta lembrar o que você fez pela manhã, vá passando todos os momentos de uma forma rápida, mas que você tente pensar as pessoas que cruzaram o seu caminho, pensar os momentos desafiadores, qual foi o momento mais desafiador do seu dia, pensar os momentos em que você sentiu prazer, comendo, vendo algo, estando com alguém, uma conversa. Percebe todos esses momentos e tenta ir agradecendo tudo que passou no seu dia, desde a manhã até a noite. Depois de fazer essa retrospectiva do seu dia, você começa a respirar conscientemente. Se imagina deitado e vai relaxando todas as partes do seu corpo, percebendo como você sente o seu corpo. Vai se entregando para esse momento do seu sono. Vai imaginando como se você estivesse afundando mesmo na sua cama, relaxando. Em que você presta atenção mais na sua respiração, se concentra nela. E vai sendo tomado pelos sonhos. Imagina todo esse relaxamento. E agora vamos simular como se estivesse acordando. Então imagine que o despertador toca. Você faz um gesto de agradecimento pelo seu dia, algum gesto para antes de acordar. Você desliga o seu despertador, se sentindo descansado, descansada, reconectado, reenergizado, agradecido pelo dia que começa. Você alonga o seu corpo, ainda sentindo a cama, sentindo o lençol. Começa a vir alguns pensamentos de que talvez você quisesse dormir mais, que você não se sente tão disposto às vezes para começar o dia, mas você não dá ouvidos a esse seu sabotador interno, a esses pensamentos que querem fazer com que você continue na cama, que você não acorde, que você continue sonhando. Mas você não dá atenção a esse sabotador, você simplesmente levanta. Pensando que vai ser o dia especial, que você está descansado, que vai ser uma página em branco, uma nova aventura para você escrever. Vai percebendo o seu corpo novamente, percebendo a sua respiração, o ambiente à sua volta.
Respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca, no som de alívio. De novo, respira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Vai mexendo o seu corpo, acordando o seu corpo. Espreguiçando, se alongando, deixando os movimentos se ampliarem. Possível ainda de olhos fechados, mexe a cabeça, o corpo, as mãos, os braços. Vai abrindo os olhos devagar. Então a ideia aqui dessa visualização super rápida é a gente pensar como que esse ritual da noite antes da gente dormir pode ser, né? Às vezes a gente imaginar o nosso dia, deixar que todos os pensamentos, as memórias, os desafios, as coisas boas venham, como se você estivesse mesmo descarregando tudo que aconteceu, né, no seu dia. E depois você começa a relaxar, enfim, a se preparar para dormir. Normalmente o que a gente tende a fazer é deitar e começar a pensar no nosso dia, nos nossos problemas, o que a gente tem que fazer no outro dia, sem intencionar a direção desses pensamentos, né? E aí, por isso que às vezes algumas pessoas também, enfim, têm insônia, de que trazem essas preocupações, esses desafios e ficam alimentando eles, sem deixar ir, né? Isso pode ser, às vezes, uns motivos da gente não conseguir dormir, né? Relaxar, se entregar. Então, quando você intenciona pensar rapidamente no seu dia, agradecer por tudo que aconteceu, é como se você liberasse tudo isso de você, né? E aí, quando você relaxa, é quando você consegue, enfim, se entregar. Porque o dormir é o entregar, né? É o você deixar o seu corpo físico, deixar tudo que seus pensamentos, as suas emoções e se entregar para o momento do sono, né? Então a gente tem que intencionar fazer isso, né? Pela manhã a gente tende a ter sempre, às vezes, um sabotador interno, né? Ou se você criou o hábito de certos pensamentos, ou o hábito, enfim, de usar o soneca do despertador, por exemplo, você constantemente de manhã, por mais que às vezes você se sinta descansado, você tende a ir nesses pensamentos, você tende a ir, né, para esse hábito do soneca. E hoje a gente vai analisar um pouco disso, né? Como que você pode vencer mesmo o despertador, né? E se alguém quiser, enfim, compartilhar alguma coisa... Muito grata, Samantha. Então, a ideia agora é que a gente pense, né, como que vão ser esses passos aí pra gente vencer o despertador. A gente tem 3 passos que a gente vai trilhar aqui pra gente poder melhorar esse hábito. Então, primeiro, a gente vai analisar da onde que a gente tá, os nossos hábitos e como que a gente gostaria que fosse, tá? Esse vai ser o primeiro passo. Depois, a gente vai pensar nos ciclos internos. E por último, eu vou falar sobre como criar esse novo hábito, tá? Então, o primeiro passo tem 4 pontos pra gente analisar. O primeiro que eu quero que você pense é isso que eu disse da noite anterior, né? Se você tem algum hábito na sua noite anterior para te ajudar no seu sono, ou para começar a aquietar mesmo os seus pensamentos, a relaxar, pensa se você tem algum hábito, né? Se, enfim, você toma um chá, se você, enfim, toma um banho, se você escuta música, pensa se você tem algum desses hábitos, né? E pensa que quando a gente às vezes programa o despertador,
Quando a gente está programando ele, a gente tende a ter muitos pensamentos na nossa cabeça também. Então, pensando, né? Quero que agora você se questione. Quais são esses pensamentos quando você está colocando o despertador, né? Você calcula as horas, você pensa se se esse tempo vai ser suficiente para você descansar. Você tem alguma crença de quantas horas exatas você precisa ter de sono para se sentir descansado? Né? Eu quero que você reflita nisso. Quantas horas você, na sua cabeça, afirmou que você tem que dormir para se sentir descansado, né? E se você tem esses pensamentos, às vezes, de se lamentar de que vai dormir pouco, ou que não vai ser suficiente, de que você vai acordar, enfim, cansado, cansada, né? Então, uma das atividades hoje é você pensar hoje, na hora de dormir, se algum desses pensamentos vem na sua cabeça quando você tá ali colocando o seu despertador, né? Enfim, se isso te influencia ou não. Ou se o seu despertador já é programado e você pensa, nossa, amanhã eu vou acordar a tal hora, nossa, eu vou acordar super cansado, não vai ser suficiente, né? Porque é verdade de que, enfim, a gente precisa um certo tempo pra gente se sentir descansado, mas vai depender muito do nosso sono, vai depender muito da intensidade do nosso sono, né? Às vezes é muito melhor que a gente durma 6 horas intensamente, que seu corpo realmente descanse, do que você dormir 9 horas, enfim, um sono leve, um sono, né? E nesse passo, no ponto 2, no passo 2, aliás, a gente vai analisar isso, de como você pode trazer um pouco mais, regular mais esse ciclo do sono, né? Mas eu quero que você analise primeiramente, né? Quais são esses pontos que você pode melhorar em relação aos seus pensamentos, às suas crenças, né? E o que passa na sua cabeça em relação ao tempo que você dorme. Porque quando você muda isso, ou quando você fala, não, eu vou dormir intensamente esse tempo que eu tenho pra dormir, eu vou acordar energizado, né? Quando você põe isso na sua cabeça, que seu sono vai ser muito bom, né? Pode parecer, nossa, mas você tá falando isso, não faz sentido, mas você tá pondo no seu inconsciente isso, né? E os pensamentos que a gente tem antes de dormir é o que vão levar depois, no próximo dia, a gente a pensar. Enfim, eles vão voltar para nossa cabeça, né? É o que a gente tende a pensar. Então, os 4 pontos, né? Então, o primeiro é você analisar a noite anterior. O segundo ponto é você analisar os seus pensamentos quando o despertador toca, que foi isso que a gente fez um pouco na visualização. Então, você tende a colocar o soneca, qual que é a sua desculpa interna para isso? Nossa, eu mereço descansar mais, nossa, eu não descansei suficiente, eu tô cansado, tô cansada. Ou você sente uma certa angústia de ter que acordar, né? Assim, o que te faz querer dormir mais do que acordar? É o prazer de dormir? É você querer negar, às vezes, o seu dia, ou o que você vai fazer, ou as atividades que você tem pra fazer, né? É porque você não tá empolgado o suficiente, porque a gente sabe que quando a gente tá realmente empolgado pro nosso dia, né? Naquele dia que você tem uma viagem legal, ou quando você era criança, você acordava no dia do seu aniversário, ou quando você ia fazer uma excursão da escola, não importa o tempo que você fosse dormir, você sempre acordava numa boa vibração, né? É óbvio que a gente vai ter os nossos altos e baixos e não vai ser sempre assim, mas ver de onde vem essa motivação para você acordar mais empolgado e tentar trazer esse porquê, vamos dizer assim, que a gente já vai falar dele também. Então, primeiro ponto, analisar a noite anterior. Segundo ponto, analisar o despertador quando ele toca e quais são os seus pensamentos. O que você dá de desculpa também para, enfim, colocar esse soneca, né? E o terceiro ponto é você pensar se você tem alguma forma de se ver. Então, você se considera preguiçoso, preguiçosa, ou que você tem um sono pesado. Você considera que você gosta muito de dormir, ou que você é assim mesmo. E que, né, porque a gente tem certas inclinações a ter certos comportamentos, né? Enfim, pela astrologia mesmo a gente consegue ver isso, né? A gente fala aí do signo de Touro, por exemplo, que é um signo que adora dormir, que é mais preguiçoso. Mas são inclinações, elas não nos determinam, né? Então, você também observar quais são esses rótulos que você colocou dentro de você,
e que você às vezes não está disposto a querer se esforçar ou melhorar para fazer diferente, né? Porque tudo isso que a gente às vezes tem uma tendência, uma inclinação a ser, não nos determina, né? Enfim, eu posso ter mais dificuldade de acordar do que você, mas enfim, se eu me esforçar, eu também consigo acordar, né? Eu também consigo. E assim, tentar pensar, então, qual que é esse rótulo que você se põe para mudar essa condição, né? Acho que a primeira coisa é a gente ter consciência pra gente ver também, enfim, mudar, né? Então, 4 pontos. A noite anterior, quando o despertador toca pela manhã, como você se enxerga, e o último ponto, seu porquê. E aí eu te pergunto, por que você gostaria que fosse diferente, né? Enfim, se você está insatisfeito com essa forma de acordar, né? Da soneca, da procrastinação em acordar, por que você gostaria que fosse diferente, né? Qual que é essa sua motivação, né? Enfim, por que você gostaria de acordar mais motivado também, né? E perceber isso, perceber o que te motiva, enfim, a mudar esse hábito, né? Porque é ele que você vai lembrar quando você precisar acordar, né? Quando a gente não tem esse porquê, a gente não entende, e a gente não tem um porquê também do nosso dia, né? Por que a gente acorda, né? Você já se pensou isso, já se perguntou isso? Por que você acorda todos os dias? Qual que é o seu propósito de acordar? Né? Quando você tem isso um pouco mais claro, fica muito mais fácil você, enfim, usar esse porquê para te dar essa empolgação que eu tava falando, né? Essa de, poxa, é meu aniversário, é uma excursão, é não sei o quê, e você acorda. Então, trazer essa empolgação, né? E vai ter dias que você vai estar um pouco mesmo mais para baixo, um dia que você vai estar mais empolgado, mas lembrar sempre disso para que seja algo que te mova também, né? Pensar se você quer, enfim, se esse sono melhor, o acordar mais cedo vai te ajudar na sua saúde, no seu foco, na própria motivação, como eu disse. Lembrar disso e usar isso na hora dos seus pensamentos, quando vier aquele sabotador que enfim, fala pra você, dorme mais, você merece mais tempo, não acorda não, hoje o dia vai ser mais ou menos, né? Começa a perceber isso. Então, depois que a gente analisa, né, a gente vai analisar, a gente tem que regular esses ciclos, que seria o passo 2, né? Então, como que eu regulo esses ciclos? É eu pensando sempre na noite anterior, porque para eu ter um bom dia, eu preciso me sentir descansada. Eu dormi bem, eu fiz algo para que eu relaxasse mais, começar sempre a pensar nessa noite anterior, né? A gente funciona, o nosso corpo físico, né? Tudo bem que pode ser que tenha alguém que, enfim, prefira a noite, que se sente, né? Isso também é um rótulo que a gente se põe, né? Ah, eu sou uma pessoa da noite, sou uma pessoa do dia. Mas é indiscutível que o nosso corpo físico, ele se sente melhor durante o tempo do sol, né? Porque o sol, ele traz no nosso organismo, enfim, o metabolismo funciona de uma forma, e quando tá no escuro, quando não tem sol, ele funciona de outra. Então, o nosso corpo físico tende a funcionar de uma melhor forma nos momentos de sol. Então, se é possível na sua rotina, você tentar dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, né? Fazer uma pequena mudança. Eu sei que tem gente que às vezes trabalha até tarde, enfim. E aí essa pessoa vai ter que focar mesmo num ritual da noite, né? Algo que, enfim, ajude ela a dormir intensamente, né? Mas se você tem a possibilidade de dormir um pouquinho mais cedo, faz isso, tenta, né? Às vezes tem gente que nunca tentou acordar um pouco mais cedo e fazer algo, enfim, que já acorda atrasado, já acorda, né, no soneca, e daí atrasa e sai, faz todas as coisas correndo, enfim, não come direito, sai comendo, né? Tenta fazer diferente, se você nunca fez. E percebe como que isso, enfim, influencia, se é, né, um hábito que você gostaria de ter. E além da gente pensar no ciclo do sol, que ajuda o nosso corpo, enfim, a gente funciona muito melhor quando a gente está na presença do sol, a gente pensar também a estação do ano, enfim, no inverno a gente tende a dormir mais, no verão a gente tá mais exposto, né? O sol amanhece mais cedo, a gente tem mais tempo de sol no dia, então normalmente o nosso corpo físico ele pede um tempo de sono às vezes menor, né? Do que no inverno, que é o contrário, a gente tende a precisar mais de descanso, até porque o sol ele tá por menos tempo durante o dia, né? Então, e além disso, a gente observar também
qual que é o nosso ciclo interno, qual que é o momento que a gente está passando ali. A gente está precisando de mais acolhimento, a gente está no momento de agir mais, de fazer acontecer. Tudo isso vai influenciar também o seu sono, né? Então a gente não pode pensar e falar, não, eu preciso de 7 horas para dormir bem. Não importa o que eu estou passando, não importa as estações, não importa, enfim, não importa nada, né? Você coloca essa crença na sua cabeça. Então começa a perceber também os seus ciclos internos, o que você está passando naquele momento, o que você, qual que é o momento de vida que você está mesmo, né? E isso vai te ajudar a pensar se você está precisando de um descanso maior, né? Então acho que analisar esses ciclos, e isso é muito do que a gente fala na mentoria Mapa dos Sonhos, né? Em que a gente analisa esses ciclos naturais e a gente se programa e se planeja o nosso ano de acordo com esses ciclos, né? Pensando nesses ciclos, que faz com que a gente flua muito melhor, né? Quando a gente está em equilíbrio com esses ciclos da natureza, quando a gente começa a perceber, se auto-perceber, se auto-conhecer, a gente vai fluir muito mais com eles, né? Enfim, a gente vai aproveitar a onda, né? Ao invés de ir contra ela. E essa que é a nossa intenção. Então, na mentoria Mapa dos Sonhos, a gente se aprofunda mais nisso. Eu explico mais os ciclos naturais, o ciclo da lua, do sol, enfim, até dos ciclos internos, né? Então, menstruação para a mulher também, o ciclo das emoções para os homens. Enfim, a gente tem aí um aprofundamento maior desses ciclos naturais e isso ajuda a gente a regular o nosso sono, né? Porque quando a gente está indo contra o que diz a natureza, o nosso corpo físico, a gente, enfim, desregula o sono, dorme mal, né? Tudo isso. E os rituais da manhã que, enfim, vão ajudar também a você ter um dia melhor, né? Num outro momento eu vou trazer também os rituais da noite para vocês, que é o que vai ajudar também, que esse ritual da manhã, enfim, ele seja bom, né? Porque, como eu disse, a noite anterior ele influencia muito o próximo dia. E o último passo seria o criar o hábito, né? E como que a gente cria um hábito? Entendendo o porquê desse hábito, né? O porquê que a gente está repetindo ele e por que ele é importante. E no momento que vem a procrastinação, que vem aquele sabotador interno, que ele vai vir, ele está aí, ele está presente, né? O nosso corpo, a gente não quer gastar tanta energia, a gente tende a gastar menos energia, essa é a nossa tendência natural. Então, quando vier esse sabotador interno, você lembrar o seu porquê e usar isso com disciplina, né? Então, quando a gente repete esse hábito que a gente quer, então, por exemplo, se você repete o hábito de colocar o soneca, vira tão automático que você nem pensa. Você simplesmente faz, você nem se questiona, nossa, eu preciso dormir mais, isso vai fazer bem pra mim, como que vai fluir meu dia, bom dia. Então, a gente nem se questiona, a gente chega e simplesmente faz, né? Então esse é o hábito do soneca, você começar a questionar ele e falar, eu vou fazer diferente. Quando a gente firma um hábito, é muito mais difícil, né? Então se você tem aí, faz anos que você tem o hábito de pôr o soneca, por exemplo, vai ser difícil. Você vai ter que fazer o padrão, quebrar esse padrão algum dia, né? No momento em que você se sentir, enfim, cansado, que sua mente ficar falando, não quero acordar, você tem que quebrar esse padrão. E depois de quebrar o padrão, é você construir esse hábito novo, que é o hábito, por exemplo, eu vou trazer aqui, né, muitas, durante as outras aulas desse desafio de 21 dias, aí até o dia 10 de fevereiro, eu vou trazer muitas outras ferramentas que vão te ajudar a colocar novos hábitos, né? E aí você vai vendo que esse próprio hábito do soneca, ele vai perdendo força, né? Enfim, ele vai se diluindo nos outros, né? Porque você vai trazer novos hábitos, vai repetir eles. Então isso vai ajudar você a se desvincular um pouco dos hábitos que não te fazem bem pela manhã, certo? Então a gente tem aí muitos dias ainda pela frente, hoje é apenas o dia 4 desse desafio de 21 dias, eu vou estar aqui, me comprometo a estar às 7 da manhã todos os dias, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas enfim, a gente troca mais, né? Eu deixo pra gente pensar nessas perguntas lá no grupo Desacelera, que é onde eu deixo todos os materiais, é onde eu passo tudo os links das aulas, as aulas anteriores também, que não são todas que eu tô publicando aqui. Então, se você quer fazer parte desse grupo, se você quer, porque lá é onde de fato a gente vai construir esse ritual, é onde eu vou ter, enfim, a possibilidade de passar o material que eu preparei também. Então, se você quer participar desse grupo, deixa um direct pra mim, que eu te incluo no grupo. A gente criou um segundo grupo, né? Os grupos são pequenos.
E eu criei um outro para que a gente consiga trocar. E aí esse provavelmente vai ser o último, porque enfim, senão eu não dou conta, né? Então, como eu sou sozinha, enfim, faço tudo, a ideia é que eu tenha tempo para dar atenção para quem precisar, certo? Então, se você quer fazer parte, me deixa um direct. E muito grata. Bia, então, esse passo a passo ajuda muito, né? Vou até repetir aí. Então, o passo a passo é: primeiro eu analiso, depois, né, analiso onde eu estou, o meu porquê, depois eu regulo meus ciclos e por último eu crio o hábito. E nesse analisar são aqueles 4 pontos que eu falei: pensar na noite anterior, na manhã, como você se vê e o seu porquê, né? E a gente vai trazer esse porquê também em uma outra aula aqui, um outro encontro, uma outra troca aqui do Desafio de 21 Dias. Então não perca, né? A gente estará aqui 7 da manhã todos os dias, das 7 às 7h30, fazendo a meditação e depois essa reflexão, certo? Então eu vou passar essa aula lá no grupo Desacelera, para quem, enfim, perdeu, chegou depois. Então, se você quer participar, só deixar um direct pra mim, tá certo? Eu espero que seja, assim, um lindo dia, uma feliz semana. Um beijo muito grande, muito obrigada pela participação de todos. Um beijo, Bia. Bom dia pra vocês. E vamos nos falando. Qualquer coisa é só me chamar lá no direct, tá certo? Lindo dia, gente. Beijo muito grande com esse sol aí maravilhoso.